do Correio do Povo. Acho que está dando microfonia, alguém deve estar com o seu microfone aberto aqui. Rádio Guaíba, a Camila Diesel, Correio do Povo, a Lucianen Link, e da Rádio Gaúcha, o Eduardo Matos. Eu quero agradecer também a todos que estão nos acompanhando aqui pelas redes. Acho que é um momento importante da gente atualizar a população e conversar sobre a situação que a gente se encontra, a atualização em relação ao coronavírus. Então, hoje a gente tem em Porto Alegre 2.082 porto-alegrenses confirmados com o coronavírus e foram testados. A gente avançou no volume de testes aqui da cidade já faz algum tempo. Nós temos hoje 51 óbitos registrados até o momento dos porto-alegrenses que vieram a óbito e que estavam confirmados com coronavírus. E a gente tem hoje um dos números que é os principais referenciais para nós. Nós temos hoje 66 leitos de UTI ocupados por pessoas confirmadas com coronavírus. São os números importantes para a gente iniciar essa conversa. E a gente também tem 104 pessoas confirmadas em leitos de enfermaria nos hospitais que são localizados na cidade de Porto Alegre. O nosso último decreto com medidas de flexibilização ocorreu no dia 20 de maio, já faz em torno de 20 dias, então, que, na verdade, um pouquinho mais de 20 dias, 22 dias, 21 dias, que a gente iniciou, que a gente teve as últimas medidas de flexibilização que, de alguma forma, geraram a abertura do comércio em geral, dos serviços, dos shopping centers, e a gente está aqui hoje para comunicar que nas próximas horas aqui a gente vai estar revendo por cautela esses decretos, essas flexibilizações e buscando, pelo menos para os próximos dias, algumas restrições a mais nas atividades de Porto Alegre de forma geral. Nós sempre dissemos desde o início que nosso monitoramento era, e ele ocorre de forma diária. São monitoramentos que vão desde aqueles sites que monitoram os aplicativos dos celulares até aqueles que nos foram fornecidos pelas operadoras que monitoram todos os celulares de Porto Alegre, mas principalmente os dados específicos da cidade, do que se refere à nossa fiscalização, que está diariamente na rua, aos dados do transporte privado e individual, que também circula pela cidade, e principalmente o transporte público coletivo, né, que também reflete a mobilização interna, o deslocamento na cidade. Além desses dados gerais, evidentemente, os contatos com cada setor, com cada atividade econômica, e todas aquelas séries de dados específicos da área da saúde, como a demanda das nossas tendas específicas para síndromes gripais agudas, as demandas nas nossas unidades básicas de saúde, as demandas nas unidades de pronto atendimento, as demandas nos nossos hospitais, de acordo com cada característica da demanda, no caso, principalmente das síndromes gripais, e os nossos leitos, seja de enfermaria, seja de UTI, nos ajudam a ter várias informações diárias, sempre nos preocupando com aquilo que é a diferença, né, que a gente entende que é possível fazer segundo as evidências, uma pessoa que está tendo um grande problema de saúde em virtude do Covid, que é a estrutura de unidades de tratamento intensivo, as UTIs. Então, ao longo de todas as decisões, desde março, a gente acompanha esta evolução. E a nossa primeira decisão mais restritiva, que foi a partir entre o dia 16 e o dia 20 de março, ela se deu pela velocidade da ocupação dos leitos de UTI. Nós tivemos naquele período, após a nossa decisão, uma duplicação
a cada 5 dias do número de leitos ocupados em UTIs com pessoas confirmadas com coronavírus. E isso era preocupante porque em menos de um mês e meio nós teríamos toda a nossa capacidade já destinada para isso ocupada e evidentemente iríamos deixar de atender pessoas que precisariam de leitos de UTI, seja por Covid, seja por uma ou outra demanda. Eu convidei aqui o secretário Pablo para me acompanhar nesse debate aqui, na verdade, nesse momento onde a gente está conversando, e em breve aqui, se necessário, ele vai entrar aqui para nos ajudar a esclarecer alguma dúvida dos senhores. Então, foi com base nisso que a gente avançou. Eu vou pedir até agora para Elis passar as informações para os jornalistas que nos acompanham, as informações que eu vou passar agora em meio digital. A gente acompanhou que de sábado para cá, ou seja, quase uma semana, a gente tem tido uma evolução em vários números na enfermaria, na mobilidade, no transporte coletivo e nos aplicativos, o aumento de alguns surtos, nós temos em torno de 25 surtos, alguns que já foram, já finalizaram, alguns que estão em expansão, outros que a gente entende que estão de alguma forma controlados, nós estamos acompanhando, e nós tivemos uma demanda crescendo de leitos de UTI na cidade. Então, sábado, nós tínhamos uma demanda, sábado passado, dia 6, 46 leitos ocupados. No domingo, a gente chegou no horário de contagem com 54 leitos ocupados. Segunda-feira, com 62. Terça-feira, dia 9, com 61. Quarta-feira, dia 10, com 67 leitos. Quinta-feira, no horário de corte, nós tínhamos ontem 69 leitos, mas nós chegamos a ter 71 leitos. E hoje, até algumas horas atrás, nós tínhamos 66 leitos ocupados. Então, esse crescimento, neste período de 5, 6 dias, é que nos levou a tomar as decisões de ontem. É importante dizer que a nossa última decisão, que foi a que eu me referi antes, no dia 20 de maio, ela demonstrava uma estabilidade da demanda de leitos de UTI. E por isso nós tomamos a decisão de flexibilizar mais atividades na cidade de Porto Alegre. E só 15, 16 dias depois, que é sempre o que a gente informa e a gente tem conversado com os cidadãos, com a imprensa, que é um prazo que a gente entende que é o correto para fazer avaliações depois de cada decisão com grande impacto, porque é o prazo de incubação do vírus e de que a gente possa ter os seus sintomas evidentes no ser humano, é que a gente toma outras decisões, pois esse prazo ocorreu na sexta-feira passada e a partir de sábado nós tivemos alteração nas demandas de leitos por UTI. Então, por prudência, nós suspendemos novas liberações na segunda-feira dessa semana e fomos acompanhando diariamente este crescimento da demanda por leitos de UTI. Ele deu, nos últimos 2 dias, realmente ele estagnou, ele parou, ele não tem aumentado, até diminuiu, mas os últimos dias, se nós pegarmos os últimos 12 dias, ele aponta que no final do mês de junho, nós teremos os nossos 174 leitos que já estão preparados, organizados e destinados para serem ocupados por pessoas com Covid. Nós já teremos no dia final deste mês, eles já estariam todos ocupados se esta velocidade de demanda se manter. Como não existe uma data correta para fazer essa projeção, nós pegamos os últimos 12 dias, que é quando fechou 14, 15 dias do último decreto, pegamos os últimos 7 dias, que também aponta por uma demanda total dos nossos leitos que são destinados para o coronavírus na cidade de Porto Alegre, na mesma data, no final deste mês, que nós nos encontramos, no final de junho. E se nós pegarmos aqui os últimos 4 dias, onde deu uma certa, se é que a gente pode dizer que 2 ou 3 dias
pode-se dizer que dá uma estabilizada, deu uma certa estabilizada, mas a projeção ainda é, se nós pegarmos os últimos 4 dias, para a primeira semana, para os primeiros 10 dias do próximo mês, do mês de julho. Então, em um mês, nesse prognóstico, pegando os últimos 4 dias como referência, aumento da ocupação, nós teríamos um mês, em um mês nós estaríamos com toda a nossa capacidade ocupada. Isso, para nós, é um sinal de alerta. Ele é importante dizer, nós não estamos com a nossa demanda, com a nossa oferta de leitos já destinadas, já prontas para o Covid ocupada. Nós ainda temos um espaço, mas se nós, como as nossas medidas agora, elas demoram dias para surtirem efeito, a gente precisa, por cautela, ter medidas restritivas. Então, eu vou partir de alguns pressupostos, né? O primeiro é que esse tempo que a gente tem tido de suspensão das atividades, ele foi muito importante para, de alguma forma, refrear a demanda por leitos, para que a gente já não tivesse agora absolutamente sem nenhum controle e sem nenhuma gestão da capacidade de saúde, de oferta de leitos de UTI, de ofertas de saúde como um todo. Então, as medidas iniciais e todas as outras foram muito importantes para isso. Foram muito importantes também para a gente poder organizar os nossos hospitais específicos, o Hospital de Clínicas, o Grupo Hospitalar Conceição, o Independência, o Vila Nova, a Santa Casa. Estruturar isso é importante. Quando a gente diz que tem um leito à disposição de UTI, a gente tem todo o espaço físico deles organizado, mas também tem os EPIs suficientes para todas as pessoas que vão trabalhar naqueles leitos. Tem as equipes formadas pelo pessoal qualificado específico, o que cada equipe, na sua especificação, que cada equipe tem que ter. Tem toda uma logística interna dos hospitais, entre os hospitais e das ambulâncias, que vão circular por todos os serviços de saúde, não só na UTI, né? Enfim, ampliamos nossa capacidade de testagem em Porto Alegre muito, né? Bastante. É importante dizer, hoje nós não temos pessoas que tenham algum sintoma de Covid com recomendação médica de fazer um teste que seja impossibilitada de fazer o teste. Nós temos testes disponíveis para todos que apresentarem sintomas e a gente vai resolvendo diariamente vários gargalos para que essas UTIs estejam à disposição. Então, esse tempo também foi extremamente importante para isso. Essas decisões aqui de hoje, portanto, são baseadas na velocidade e não na ocupação total dos leitos. Nós temos capacidade de atender a demanda atual e temos capacidade de atender o eventual crescimento dessa demanda. Não é o crescimento da demanda de leitos de UTI que nos assusta. O que nos fez acender o sinal de alerta foi a velocidade de crescimento desta demanda nos últimos dias. Então, portanto, esta decisão, ela não é pensando na ocupação de leitos de hoje, ela é pensando no futuro. Ela é uma precaução para que no futuro nós possamos continuar com a estrutura de saúde que está crescendo, mas para ela cresça numa velocidade adequada e não inferior à velocidade de crescimento da demanda de leitos. Primeiro, então, não é uma decisão por falta de capacidade atual. É uma decisão para a gente tentar suspender ou diminuir a velocidade de crescimento da demanda. É uma trava de segurança, vamos dizer assim. Segundo, as decisões de hoje, de sábado e de domingo, em relação à suspensão de atividades, elas não terão reflexo nos próximos dias. As decisões que nós tomarmos hoje de suspensão das atividades, elas terão reflexo em torno de 10, 12, 14, 15 dias futuros. Então, neste período, né, o aumento ou não da velocidade e da demanda por leitos de UTI, ela se dará sempre olhando para trás 10, 12, 14 dias. Então, as decisões de hoje não surtirão efeito em 3, 4, 5, 6 dias na demanda por leitos de UTI na cidade de Porto Alegre. Ao mesmo tempo, nós continuaremos diariamente acompanhando essas decisões, porque elas vão nos dar a referência, né, da velocidade da contaminação, do contágio na cidade de Porto Alegre, baseado naquele número que para nós é um número-chave, que é o número de UTIs ocupadas por pessoas confirmadas com
coronavírus. Então, hoje, sábado, domingo, segunda, terça, nós continuaremos acompanhando, inclusive para que eventualmente nós possamos ser, quem sabe, segunda, terça ou quarta, ainda mais restritivos do que nós deveremos ser hoje na publicação do decreto municipal que vai avançar na restrição de algumas atividades. É óbvio que a gente tem a expectativa de que a gente não tenha uma evolução rápida nisso e que a gente possa tentar, em breve, voltar à normalidade. É importante dizer que nós não estamos aqui a responsabilizar, a colocar a culpa, buscando culpados. Nós não vamos aqui suspender atividades de um ou outro setor, porque aquele setor ou aquela atividade ou aquelas pessoas são culpadas. Nós não estamos buscando culpados. O que nos interessa aqui é a referência de leitos ocupados e a nossa capacidade futura de atendimento das demandas e a mobilização que determinadas atividades geram, né? Essa mobilização inevitavelmente acaba gerando mais uma liberdade de relacionamento, uma facilitação, até uma obrigatoriedade de contato e aproximação física. Se nós pudéssemos, de alguma forma, ter um controle de outro jeito da proximidade física das pessoas, a gente teria outras medidas para tomar. Mas a medida no mundo inteiro que se apresenta mais eficaz, pelo menos como regra, talvez em um ou outro país não, mas a regra mundial é que a suspensão das atividades econômicas acabam diminuindo a proximidade física, contágio e a expansão do vírus naquela sociedade específica. Eu vou usar como referência as emergências de hospitais que trabalham na área infantil de Porto Alegre. Elas estão com uma demanda muito menor do que o seu padrão. Eu diria que elas estão quase que vazias. E isso nos leva a crer que é em virtude das creches do ensino infantil não estar funcionando. Então vamos pegar este exemplo, essa caricatura, né, na verdade, esse fato que é as dezenas de milhares de crianças evitaram o seu contato físico e, portanto, elas se contaminaram menos com vários vírus, né? É assim também no coronavírus. Quanto menos a gente propiciar contágio entre muitas pessoas, por muito tempo, muitas vezes, né, quanto mais a gente evitar esta obrigação ou dificultar isso, mais a gente consegue segurar a expansão da contaminação. Nós não temos aqui a ideia de que a gente vá absolutamente fazer o vírus desaparecer da cidade. Isso não vai acontecer e nem impedir totalmente a contaminação. Mas a velocidade da contaminação que gera a velocidade da demanda por leitos é que é o nosso grande ponto, o nosso grande diferencial em relação a isso. Eu acho que, dando essas explicações iniciais, eu acho que é importante a gente apenas fazer uma referência, com todo o respeito e consideração, apenas um lembrete. Nós não estamos aqui avaliando nem julgando, mas é importante aqui relatar dois pontos. O primeiro ponto é que Porto Alegre sempre tem 50% ou 60% da sua capacidade de demandas por UTIs, por leitos de UTI ou por demandas na saúde de alta complexidade. Normalmente 50% a 60% são demandas de outras cidades, que não dos habitantes da cidade de Porto Alegre. Isto se mantém, isto continua, né? Eventualmente uma variação para menos, uma variação para mais, que é acompanhado com uma certa dificuldade, né? Porque são dados garimpados, né, nos hospitais, mas é acompanhado. Isso não teve uma grande alteração. Mas é importante, eventualmente, os municípios de Viamão, Alvorada, Guaíba e Novo Hamburgo avaliarem as suas medidas. Eu não conheço as medidas desses municípios, nem a orientação do Estado específico para eles, mas talvez seja importante que esses municípios, que os prefeitos, deem uma olhada, porque nós temos aqui, vamos divulgar para vocês também, algum número que nos chama um pouco a atenção. E, de novo,
Este número pode não significar nada, apenas um ponto de atenção para que os prefeitos possam até realmente dizer que ele não tem nenhum problema e que estão tomando as medidas adequadas. Então, Viamão tem 6 pessoas hoje confirmadas UTIs, Alvorada 6, Guaíba 5 e Novo Hamburgo também 5. De novo, né? Nós não estamos aqui questionando e nem criticando, apenas deixando aqui um alerta e uma sugestão para os atuais gestores municipais. Acho que passado isso, eu posso deixar para o Pablo, se eventualmente quiser complementar, ou abrir as perguntas aqui, caso a gente passe de novo para as perguntas e o Pablo me ajuda aqui na manifestação. Estou tentando abrir as perguntas aqui para ver. Eli, se tu puder me trazer aqui alguma pergunta que eu talvez já tenha. Não tem perguntas, então eu vou passar aqui para o Pablo, se o Pablo quiser fazer alguma complementação mais técnica aí, Pablo, por favor. Boa tarde a todos. Eu acho que o prefeito já foi bastante claro aí com a sua grande habilidade de comunicar e de liderar todo esse processo. Nós realmente nos deparamos nessa última semana com um incremento bastante expressivo nos leitos de UTI, um incremento que a gente não havia observado em mais de 2 meses, quase 3 meses aí de medidas de restrição. Lá no início, quando fizemos as primeiras medidas, levamos cerca de 15 dias para estabilizar a curva por volta de 40 pacientes confirmados em UTI. E essa estabilidade nos permitiu, com responsabilidade no final de abril, fazer as primeiras aberturas da indústria da construção civil e da indústria como um todo. Mantivemos a estabilidade nessa ocupação e no início de maio abrimos as atividades de microempresários, microempreendedores individuais ligados a comércio e serviços. E a mesma estabilidade nos permitiu, no dia 20 de maio, fazer uma abertura maior. Continuávamos num cenário de estabilidade e no final dessa semana, então, nos deparamos, como o prefeito disse, com uma aceleração da ocupação dos leitos de UTI e que se continuarmos nessa velocidade, em cerca de 15 dias, um pouco mais, teremos a nossa capacidade esgotada. Então, nós identificamos que é o momento de adotar medidas para frear essa curva, para a gente manter aí a nossa condição de ter possibilitado atender todos aqueles pacientes que necessitarem, seja nos serviços de pronto atendimento, seja pelo transporte do SAMU, seja pela nossa capacidade hospitalar, e não só olhando para a quantidade de leitos disponíveis, mas também pela velocidade, porque a gente tem visto em diferentes experiências de diversas cidades que têm enfrentado a pandemia, que a aceleração dos casos muitas vezes compromete o sistema simplesmente pela dificuldade logística que muitas pessoas adoecendo ao mesmo tempo podem trazer. O prefeito fez a mesma comparação. Se nós tivéssemos chegado neste total de leitos numa velocidade gradual e progressiva, provavelmente não teríamos essa previsão de esgotamento nas próximas semanas. Mas como essa velocidade foi muito súbita, nós precisamos então acender o sinal de alerta e começar a pisar no freio, sabendo, como disse bem o prefeito, que essa parada, o efeito do nosso freio vai se refletir daqui a 2 semanas. Então, a gente vai ter 2 semanas como de passageiro com relação a esse freio, mas ao mesmo tempo observando atentamente se é necessário pisar um pouco mais nesse freio ou ainda reconsiderar qualquer medida. Eu acho que começaram a surgir algumas perguntas aí, prefeito. Posso... Vou responder a primeira aqui do Léo Sabala Júnior. Eu gostaria de esclarecer o prazo de estimativa feita com relação a um possível colapso dos atendimentos. Se nada fosse feito, qual o prazo calculado para que os hospitais ficassem com as lotações máximas de UTIs? A gente tem 3 projeções de lotações de UTIs. A primeira, a gente tem uma projeção de 174 leitos, que seriam os leitos que nós já estamos com eles preparados e organizados e prontos para receber as demandas de pessoas confirmadas com coronavírus e que é para nós a nossa referência, né? Com estes 174 leitos, nós não afetamos
a capacidade de atendimento dos hospitais, nem as suas macroatividades de atendimento em outras demandas que também exigem utilização de leitos de UTI. Então, pessoas que têm estas outras necessidades de UTI que não COVID, não seriam gravemente afetadas por essa situação específica, que é a utilização de 174 leitos. Então, se nós mantivéssemos a velocidade dos últimos 7 dias de crescimento e dos últimos 12 dias, no final do mês, nós já teríamos todos esses 174 leitos ocupados por pessoas com Covid, né? A gente tem um segundo número, que é aquele onde a gente busca daí que um esforço concentrado da estrutura hospitalar, um esforço concentrado que exigiria uma expansão dos leitos na Santa Casa, na PUC, no Vila Nova, uma reorganização ali do Pereira Filho, do São José, enfim, exigiria uma nova estruturação. Nós chegaríamos a 255 leitos, mas aí nós já estaríamos a exigir que essas estruturas hospitalares suspendessem todas as suas cirurgias eletivas e também que nós pudéssemos, quem sabe, até estar afetando a demanda de outros pacientes com outros problemas de saúde que talvez necessitassem de UTI. E acima desse número, né, a estrutura ela é diria, razoavelmente organizada, tanto a da Prefeitura de Porto Alegre, no seu relacionamento com os hospitais e os próprios hospitais, para conseguir expandir, mas é evidente que não seriam aí as condições adequadas e nem as decisões que nós gostaríamos de tomar acima desses 250 leitos ocupados. Então, responder de forma objetiva, os leitos que já estão preparados são 174 e nós teríamos eles lotados, ocupados até o final desse mês. Teríamos, né, se chegássemos nesse limite, a capacidade de expandir até 255, continuando, mantendo uma qualidade no atendimento de todos os pacientes, mas mudando bastante a rotina da maioria dos hospitais que têm serviço SUS na cidade de Porto Alegre. Com relação especificamente às atividades, acho que tem o Léo aqui, que é essa pergunta, e eu acho que a Elis me deixou outra pergunta aqui, eu não localizei agora aqui, mas eu vou seguir aqui então pela Patrícia, que quais são as medidas, e a Jéssica também pergunta quais devem ser as novas restrições, e o Eduardo Matos pergunta quais as atividades vão sofrer novas restrições e que tipo de restrições. Então, a gente, a partir de segunda-feira, as decisões do decreto vai valer a partir de segunda-feira. A gente está limitando aqui ou restringindo as atividades dos shopping centers novamente a partir de segunda-feira. Nós também deveremos restringir, voltar ao cenário. Nós temos 2 decretos que tiveram grandes liberações. O decreto do dia 20 de maio e o decreto do dia 5 de maio. O decreto do dia 20 de maio, ele liberou as atividades do comércio para empresas que faturavam acima de 360 mil. A gente está em reunião agora permanente desde as 13 horas do comitê e vai finalizar essa reunião agora no final da tarde e deverá retornar à realidade do decreto do dia 5 de maio no que se refere às empresas do comércio que faturam acima de 360 mil reais mês, autorizando aí a atividade das microempresas. Uma outra atividade que deve ser suspensa é a dos shopping centers também, a partir de segunda-feira. Alguns serviços, Porto Alegre tem um grande volume de serviços, né, na formação do seu PIB, um pouco mais de metade desses serviços, eles são serviços essenciais na área de segurança, saúde, serviços públicos em geral, que a gente precisa manter, mas existe uma outra gama de serviços que movimenta centenas de milhares de pessoas e que tem uma capacidade de adaptação para atividades remotas e que acabam gerando menos trabalho em espaços físicos comuns e menos deslocamento dessas pessoas, que acaba gerando não só o deslocamento do transporte
coletivo, mas também no meio do caminho algumas outras paradas e mais pontos de contaminação. As academias devem voltar à realidade do decreto anterior também, que era uma pessoa por vez nas academias, e a gente vai limitar as atividades a partir de segunda-feira dos restaurantes até às 11 horas da noite, mas durante a semana a gente vai acompanhar a evolução dos números para verificar se a gente precisa ter, durante a semana que vem, ações de restrições maiores para evitar que no futuro a gente tenha uma demanda acima da capacidade. Tem aqui também uma pergunta da Patrícia, que pergunta das escolas, né? Se nós vamos adotar o calendário que está sendo sugerido. A gente também está acompanhando as orientações do governo do estado e está acompanhando também as nossas projeções, e estava no nosso mapa também a gente fazer protocolos específicos para a área da educação e já pensando em alguma abertura em algumas semanas. Neste momento, a gente não tem nenhuma projeção que a gente possa dar de data de abertura das atividades escolares. De novo, vamos acompanhar essa evolução diária. Como foi de sábado a sexta-feira, a gente não pode dizer que era um déficit de registro nas UTIs ou de exames que estavam, de alguma forma, demorando 1, 2 ou 3 dias nos laboratórios e que saíram agrupados, né? Se fosse um pico de 1 dia ou de 2 dias, isso iria aparecer. Como esse aumento foi gradual nos últimos dias, a gente entende que realmente há um risco e, portanto, é melhor a gente tomar uma atitude restritiva agora e, eventualmente, daqui a alguns dias, fazendo uma avaliação diária, mas, eventualmente, em alguns dias, a gente puder analisar isso junto com os setores e repensar, nos parece que é muito mais coerente com todo o trabalho que a gente fez aqui do que esperar mais algum tempo. Então, a gente está anunciando hoje o decreto que deverá ser publicado entre hoje e amanhã, para valer a partir de segunda-feira, sempre dizendo que isso a gente pode ser reavaliado nos próximos dias. Frisando, né, o cenário dos próximos dias não será alterado por este decreto. O que pode o cenário de demandas de UTI, da evolução dos próximos dias, alterar e a gente ter mais alterações no decreto, seja liberando, o que nos parece pouco provável, mas pode acontecer, seja ampliando as restrições para nos dar mais segurança. O comércio de rua será atingido pela definição até agora, e a gente vai fazer a finalização dos números agora. O comércio de rua acima do faturamento 360 mil, sim, todo ele. Mas é importante que a gente vai analisar ainda para ver se há necessidade de ser ainda mais restritivo já no decreto a partir de segunda-feira, para que a gente possa realmente não correr nenhum risco de superdemanda da nossa capacidade de atendimento na saúde. Bares e restaurantes, a limitação de funcionamento vale a partir de segunda-feira, o horário até às 11 da noite. Às 11 da noite eles devem fechar as suas atividades, fechar as portas e não receberem mais clientes. E a gente vai acompanhar durante a semana que vem para verificar, repito, né, sem querer ser repetitivo, repetindo, para ver se será necessário mais alguma ação de restrição. Tem uma outra pergunta aqui do Eduardo Matos, como fica o transporte público? Eu não entendo direito exatamente qual é a pergunta, mas o transporte público a gente continua com um alerta vermelho, não só por causa do Covid, mas pela questão econômica, pela questão laboral, por toda a nossa sociedade que sofreu alteração. O transporte coletivo vem sofrendo grandes impactos nos últimos anos, grandes impactos principalmente depois de que os aplicativos chegaram no mundo inteiro. No mundo inteiro há uma forma de subsídio para o transporte coletivo, ou é dos cofres, o que nós não temos capacidade que aconteça agora, ou ele é um subsídio que vem de outras formas da sociedade. Nós entendemos o transporte público como a saúde pública e como a educação pública. O usuário não consegue pagar por esses serviços, por isso que eles existem.
Se todos os porto-alegrenses e brasileiros pudessem pagar pela sua educação, nós não teríamos educação pública. Se todos os nossos brasileiros e porto-alegrenses pudessem pagar pela sua saúde privada, nós não teríamos educação privada. E nós teremos o transporte público, o transporte coletivo, para atender aqueles que não têm a capacidade de pagar a despesa total de transporte, né? Principalmente para aqueles mais pobres e que moram nas áreas mais afastadas, que são os trabalhadores com menor remuneração. Então, esta é a visão que nós temos que ter do transporte coletivo, na nossa opinião. Nós precisamos buscar fontes para financiar e aí eu quero fazer uma referência aqui ao protagonismo construtivo do Judiciário, que teve a grandeza de entender o momento e chamar todos nós para que nós possamos aí buscar uma alternativa para o transporte coletivo. E o que nós temos defendido aqui, então, para tentar finalizar, sem me alongar nessa pauta aqui, e se a pergunta for mais específica, me aprofundar na especificidade, mas nós entendemos que isso passa por 3 momentos. O primeiro é da votação e da revisão geral da legislação vigente com a busca de novas fontes de recurso. Uma parte desses projetos está na Câmara de Vereadores e a outra parte de revisão geral da legislação será encaminhada aí, provavelmente na semana que vem, né? A segunda etapa é a gente rever todo o contrato, rever o edital de licitação e fazer uma nova pactuação, né? Uma nova pactuação com os fornecedores atuais, com os prestadores atuais, com um prazo de 2 anos para que a gente tenha consiga fazer sobreviver um modelo, né, que não esteja preso ao edital e nem aos contratos, para continuar entregando transporte público nesse período de 2 anos. E a terceira etapa, que é a pactuação de uma nova licitação daqui a 2 anos, quando o próximo prefeito e quando o mundo inteiro já tiver uma nova visão, ou pelo menos uma visão de como é que é o mundo pós-pandemia, que com certeza não vai ser um mundo absolutamente igual ao nós vivíamos antes. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que é sobre o Grêmio, o Jeremias. Grêmio Internacional São José pode continuar com treinos nos moldes atuais ou precisam restringir? O Gabriel Plentes, que vai nessa mesma linha. Reforço a pergunta sobre os clubes de futebol. Treinos serão afetados, precisam parar. A Camila Diesel também. Os clubes de futebol devem ser afetados. Todo mundo muito interessado aqui em futebol. Bom, os treinamentos atuais, eles continuam nos mesmos moldes. Nós não vamos alterar isso agora. Nós temos uma visão de que os atletas profissionais contratados têm uma supervisão muito mais qualificada, um amparo técnico e científico muito melhor do que a grande maioria de todos os porto-alegrenses, porque aquela é a carreira deles e eles têm algum valor para o clube e o clube também tem um cuidado especial com o seu nome e tem uma equipe técnica científica ali à disposição para fazer esse acompanhamento e tomar cuidados acima da média que os cidadãos que não são atletas profissionais têm. Então, portanto, a gente mantém as atividades do último decreto esportivas e a análise de liberação para treinos com aproximação física, a gente deixa aí para o decorrer dos próximos dias. E agora eu retorno aqui também, o Eduardo Matos, a minha pergunta sobre transporte público é referente à lotação dos ônibus. Alguma medida para evitar aglomeração nos coletivos? A medida seria justamente a restrição às atividades? A gente acompanha semanalmente, mensalmente isso. Diariamente são verificados os números, dados, e diariamente são analisadas organizações. Aliás, nos últimos meses, nos últimos anos, a Prefeitura tomou centenas de medidas, né, que foram readequando as atividades no serviço de transporte público para manter ele vivo, manter ele saudável e possibilitar que ele atenda com essa visão social, com essa visão econômica, né, que ele não deixe atender a população. É evidente que são mais de 1.500 ônibus que circulam na cidade de Porto Alegre. Para ser mais exato, eles faziam antes mais de 20.000 viagens diárias. A gente fez neste período só
desde o início dos decretos de março, nós fizemos mais de 10.611 fiscalizações em 10.611 ônibus de Porto Alegre. Ou seja, neste período de março aqui, cada ônibus foi fiscalizado em torno de 8 ou 9 vezes nesse período. E nós tivemos 869 autuações e multas no transporte coletivo. Mas essa é uma organização, uma adaptação diária para que a gente possa avançar. É necessária uma reestruturação que a gente conta com o Poder Legislativo e com a colaboração de todos para fazer construir uma alternativa com o apoio do Judiciário, que está nos dando uma oportunidade. A oportunidade do Judiciário ela é ímpar para que nós possamos ter a maturidade de entender que o modelo que está não serve para o cenário que nos é imposto pelo Covid. Já não servia antes e com o Covid não serve mais. Restrições dos shoppings e que medidas? A ideia é a gente suspender as atividades dos shoppings de forma geral a partir de segunda-feira. É isso que vai ser, é essa orientação que a gente tem até agora e que vai definir aqui até o final do dia. A Prefeitura não descarta a possibilidade de lockdown, caso a demanda de UTIs continue aumentando no mesmo ritmo. Isso vem sendo discutido. Olha, até agora, todas as medidas que a Prefeitura adotou, elas nos deram uma sensação de que a gente tem a contribuição dos habitantes da cidade de Porto Alegre, de cada município aqui, que os setores específicos, que as entidades, que as estruturas hospitalares compreenderam bem a situação e a gente não espera que a gente precise fazer o lockdown, como outras cidades já fizeram, em nenhum momento, né? E é por isso que nós estamos tomando essas medidas agora, para que a gente não precise chegar ao extremo. Uma medida extrema de lockdown, ela significa que se perdeu totalmente o controle e que os critérios de escolha de utilização de UTI perderam aí aquilo que nós esperamos poder ter na capacidade de gestão, que é uma visão humana, né? Uma visão de um sistema de saúde que possa fazer escolhas sempre no limite de salvar a vida de todos, naquilo que a ciência pode oferecer para isso. A medida de lockdown, que foi adotada em outros países, ela foi adotada quando o sistema de saúde já havia implodido, quando não haviam mais leitos nem para a demanda de Covid e nem para as outras demandas. E nós estamos tomando essas medidas agora, justamente para não chegar nessa situação. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que é a Jéssica Huber. Porto Alegre antecipa uma possível bandeira vermelha amanhã? Não é uma antecipação. Na verdade, Porto Alegre agora, por necessidade, pelos números de UTI, pela previsão, pelas avaliações, tem sido sempre até agora mais restritiva que o Estado, porque é normal, né? Os dados de Porto Alegre que o município tem, é difícil do Estado como um todo ter de cada município. Então, essas medidas aqui tomadas hoje são em relação à evolução da demanda por leitos, né, e outros itens, mas principalmente esse, de sábado até aqui. Sobre a Avenida Beira-Rio, seguirá fechado aos veículos, liberação aos pedestres no final de semana, o assunto recorrente, mas sempre com aglomerações. A aglomeração é pessoas próximas. Se a gente restringir mais espaço para as pessoas andarem, se reunirem, conversarem, praticarem esporte, quanto menos espaço, nos parece que pela física nós teremos mais aglomeração, né? Por isso que o mundo inteiro abre espaço para as pessoas andarem de bicicleta, correrem, caminharem, praticarem esportes, passearem com a sua família. O mundo inteiro amplia parques, avança nas avenidas e nas ruas, amplia calçadas para isso. Então, a gente pode rever essa decisão, mas hoje nos parece que quanto mais amplos forem os espaços, né, das pessoas se locomoverem ou andarem, mais seguras elas estarão, mais afastadas elas vão estar. Se tem mais alguma pergunta, enquanto não tem, eu passo para o Pablo aqui, se o Pablo quiser se manifestar, para complementar alguma demanda. Sim, prefeito, nós recebemos uma pergunta aqui
se todos os pacientes com síndrome respiratória aguda grave em Porto Alegre têm sido testados, né? Se todos os óbitos causados aí por síndrome respiratória aguda grave foram testados, e a resposta é sim. Todos os pacientes que internam, né, que buscam atendimento com o quadro de síndrome respiratória aguda grave, eles são testados. Imagino que essa pergunta tenha vindo a partir de uma tese que foi levantada aí por alguns autores, de que a relação entre síndrome respiratória aguda grave e coronavírus ela era maior naqueles que tinham menos mortes por coronavírus. Esses autores, eles ignoraram uma questão matemática clara, né, de que quanto mais controle a gente tiver do coronavírus, obviamente maior vai ser a relação daqueles que morrem por outras causas. Se a gente pegar 2 municípios com a mesma população, a mesma capacidade de testagem e o mesmo número de mortes por síndrome respiratória aguda grave, um controlando o coronavírus e o outro sem controle do coronavírus, essa relação de síndrome respiratória aguda grave por coronavírus vai ser muito maior naquele que controlou. Então, nenhum epidemiologista sustenta essa teoria, né? Infelizmente, ela teve uma repercussão totalmente indevida e sequer se foi questionado, né? Sequer se buscou, sequer se levantou a dúvida, né? Enquanto muitos têm dúvidas, eles tiveram uma certeza de atribuir isso à má capacidade de testagem. E não é o caso. Porto Alegre testa todos os pacientes com síndrome respiratória aguda grave. É importante esse esclarecimento, Pablo, porque a gente tem hoje muitas motivações, muitas decisões, muitos encaminhamentos, muitas manifestações e muitas críticas sem evidências científicas e sem mínimo de troca de informação. E esse nos parece que é um momento aqui de buscar sempre, cada vez mais, evidências científicas, não só no nosso município, no estado, no Brasil, mas no mundo inteiro daquilo que chega de informação. Fazer, né, essa separação entre aquilo que é opinião, entre aquilo que é um estudo individual ou até coletivo, mas sem nenhum embasamento metodológico, científico, sobre aquilo que é até uma mentira, com alguma intenção comercial ou financeira, e a gente buscar aquilo que é um estudo sério, que tem evidência e que comprovadamente pode ser utilizado, porque vai trazer um resultado para a população. A gente está exigindo muito da população. Então, aplicar aqui teses ou teorias que não sejam evidências científicas é um custo desnecessário para a população e a gente perde muito tempo esclarecendo, debatendo, discutindo e explicando. Então, esse momento, ele é um momento de protagonismo da ciência. Tenho a certeza, como prefeito, como secretário da Saúde, o Pablo, o Bruno como secretário especial, todos os outros secretários envolvidos, nós não gostaríamos de estar à frente deste protagonismo. Não é um protagonismo que nós não viemos para cá para ter este protagonismo, mas ele se impõe, porque quem tem as estruturas, as informações e a responsabilidade pelos resultados e reflexos das suas decisões somos nós. Então a gente ficou realmente bastante triste com a notícia, porque ela repercutiu em grupos de comunicação que têm estrutura, no mínimo, para nos perguntar, né? E publicaram informações e versões que não refletem a realidade e, de certa forma, até aqui, todo um trabalho muito bem feito da equipe da Secretaria de Saúde, em parceria com todos os órgãos municipais, públicos ou não, estaduais e federais, me parece que não contribui para esse momento. Tem algumas outras perguntas aqui da Jéssica sobre museus e bibliotecas. Jéssica, esse é um detalhe que a gente não avaliou, a gente vai avaliar aqui no decorrer, quando for ajustar o decreto, porque o impacto nos parece que ele é insignificante, né? Na questão das atividades, do contágio e do volume de pessoas que ele gera se movendo na cidade de Porto Alegre, mas ele vai ser analisado em conjunto, né, dentro de um cenário municipal, dentro desse conjunto de atividades que serão restritas ou liberadas. Eu não tenho esse dado específico aqui para te dizer, a gente pegou os dados macro e agora, na redação do decreto, vai entrar em dados específicos. Sobre as restrições em empresas, isso inclui quais empresas? As indústrias e a construção civil serão atingidas. A indústria e a construção civil em Porto Alegre, elas têm em torno de 5%
da mão de obra na cidade de Porto Alegre. Então, nos parece que elas não geram um grande risco, pela sua atividade específica dos trabalhadores que trabalham ou em lugar arejado, ou com distanciamento, ou em grandes galpões, ou em locais abertos. Segundo, eles não recebem pessoas, então a mobilização que eles geram é a dos próprios trabalhadores, não é como no comércio ou serviços, onde as pessoas, a abertura dessa atividade geraria uma demanda de clientes, não há essa demanda ampliada, e o resultado financeiro que essas atividades geram, tanto a construção civil, seja no ITBI, seja no ISS, seja no IPTU, como na construção civil, que ela gera em torno de 20%, seja na indústria, que ela gera de 20% de demanda na área de serviços, são muito importantes para o município continuar tendo uma receita e poder compor as demandas que vieram a ser ampliadas, né? Não só pela diminuição total de receitas do município, mas pelas demandas ampliadas em saúde e na área social. Então, a indústria e a construção civil devem se manter normais, como estavam no último decreto, no penúltimo decreto, no primeiro decreto de liberação, lá no dia 20 e dia 16 e 20, se eu não me engano, do mês retrasado. Restrições de empresas, inclui quais empresas. E a última aqui, prefeito, é a da Patrícia, sobre os shoppings, sobre drive-thru e take-away. É importante ressaltar que da outra vez a gente teve uma demanda do setor de bares e restaurantes para que nós não autorizássemos, né? Nós iríamos suspender as atividades, suspendemos de forma total as atividades de restaurantes e bares nos shoppings, primeiro porque a destinação desses funcionários, mesmo que não atendam pessoas lá, sendo apenas drive-thru e take-away, o destino dos trabalhadores é o mesmo, então, em tese, aumentaria a demanda local nas entradas e saídas e a demanda do transporte coletivo naquela mesma rota, e isso se somou a uma demanda dos próprios bares e restaurantes por uma relação comercial com os shopping centers de dificuldade de negociação com os shoppings. Era melhor não ter atividade, o que diminuiria os riscos de contágio e que seria um argumento também para que não fossem cobrados os aluguéis. E é importante ressaltar, isso é uma questão privada, mas é importante ressaltar, né, que é um momento de compreensão dos proprietários de imóveis, daqueles que têm mais força de negociação, como os shopping centers, de compreensão com os seus lojistas, né? Este é um cenário de muita dificuldade. Quanto mais compreensão e quanto mais aqueles que têm capacidade financeira para superar esse momento puderem, de alguma forma, contemplar eventuais necessidades de outros setores, né, ou de outros contratualizados, para que a gente possa ter uma economia que melhore mais rápido depois, isso é muito importante. Aliás, eu sei que isso não é o momento, mas a gente tem algumas atividades aqui que de alguma forma, ao longo dos anos, vieram crescendo muito, né? Os lucros do setor financeiro do Brasil cresceram muito, era um ótimo momento do sistema financeiro aqui, dar um sinal para a nossa sociedade. Os supermercados de Porto Alegre, se a gente não tiver uma mudança nos próximos dias, nós teremos que buscar alguma alternativa, porque a gente há, em alguns momentos, uma superlotação e existe uma demanda suficiente para manutenção dessa atividade. Eu reitero aqui a compreensão dos supermercados para que não restringam seus horários, mas para que ampliem os seus horários de atendimento, principalmente os hiper e supermercados, que ampliem a sua capacidade horária de atendimento dos cidadãos de Porto Alegre e noticiem isso, e que isso possa ser um fator de decisão dos nossos consumidores também, para decidirem por aqueles que entendem a necessidade dessa ampliação. A Jéssica também pergunta como os reflexos dessas medidas só devem aparecer em 10 ou 15 dias. As novas restrições devem valer pelo menos por esse período. Jéssica, como eu disse, né, os cenários que se apresentam hoje, eles são sempre decorrência das decisões dos últimos 10, 15, 20 dias. Então, as decisões de hoje também devem ter um reflexo em 10 ou 15 dias.
as decisões destes próximos dias aqui, como elas não são deste decreto, nos próximos dias nós podemos tomar mais decisões. Deixa eu ver se eu me faço mais claro. Hoje nós temos o reflexo das decisões de 15, 20 dias atrás. Portanto, as decisões de hoje só terão os reflexos de 10 ou 15. Então, todas as decisões neste período de 10 ou 15, elas são de acordo com os últimos dias. Então, não. Essas decisões de hoje, elas não têm a mesma validade como regra que as últimas, né? De 10 ou 15 dias. A gente poderá fazer algumas alterações. Se a demanda de UTIs continuar no ritmo dos últimos 7 dias, semana que vem nós teremos que ter mais restrições. Se a demanda de leitos tiver durante vários dias uma certa equalização, né? Se a gente tiver uma equalização ou uma diminuição, a gente vai avaliar as projeções e quem sabe até ter uma diminuição das restrições. Mas não é isso que nos é apontado. O que nos é apontado hoje é um sinal de cautela. Pablo, a pergunta da Jéssica em relação aos 25 surtos citados. Eu acho que era importante tu explicar o que é um surto e na medida aí do que a ética médica e a recomendação da área sanitária diz sobre explicitar cada um deles ou não. Perfeito. Um surto, por definição, é quando nós temos 2 ou mais casos ocorrendo, né, de transmissão entre pessoas numa mesma instituição, seja um serviço de saúde, uma instituição de idosos, um local de trabalho, enfim. Como nós temos capacidade de testar todos aqueles pacientes sintomáticos e, portanto, saber se esses sintomas são decorrentes ou não do coronavírus, nós estamos com mais facilidade de detectar esses surtos. E é muito importante que, na vigência de um surto, o gerente, proprietário da instituição, faça logo a comunicação à nossa vigilância sanitária para que a gente desencadeie todas as medidas necessárias da forma mais precoce possível para conter esse surto, poder fazer a testagem apropriada para aqueles potencialmente envolvidos, para que a gente possa fazer o isolamento e a proteção daqueles pacientes que precisam ser afastados, né, os confirmados, os suspeitos. Então, nós estamos com uma grande estrutura dedicada à investigação e controle desses surtos. Por isso, nós conseguimos detectar e, na grande maioria das vezes, limitar precocemente e evitar aí um grande número de óbitos relacionados aos surtos. Com relação aos locais, né, a gente não vê necessidade de divulgação. Alguns deles, inclusive, já foram divulgados pela própria imprensa. O importante é que as instituições tenham, né, a clareza que nós temos um canal de contato para poder fazer a investigação, detecção e conter, né, o alastramento da doença o mais precocemente possível nesses locais que são especiais aí na relação da infecção pelo coronavírus. Em outros países foram importante causa de óbito, de morbidade. Tivemos alguns surtos ligados a instituições hospitalares, outros ligados a clínicas de idosos e também outros locais específicos, locais de trabalho, enfim, locais de treinamento em que a gente está sempre atento e podendo oferecer todo o nosso suporte para conter o mais rapidamente possível. Acho que era isso a última pergunta que estou vendo aqui. Eu quero agradecer aí a todos que estão nos assistindo, agradecer a imprensa que nos colocou as perguntas para que a gente fosse ainda mais explícito nas respostas e na comunicação, e se for necessário a gente retorna aqui amanhã, domingo, segunda, para conversar, tanto através dos canais tradicionais da imprensa que nos acompanha, seja através aqui dos canais das redes sociais da prefeitura, em contato direto com a população. Importante dizer que a sociedade precisa estar articulada, a gente depende da ação de cada um, mas nós não estamos aqui buscando culpados. A gente tem que continuar com níveis altos de tolerância, porque os momentos de angústia, de tristeza, por situações econômicas,
financeiras, necessidades sociais, isolamento, eles podem aumentar. Então, o grau de tolerância e o grau e a capacidade nossa de não tentarmos aqui achar culpados específicos, aquela pessoa ou aquela ação específica, né? A sociedade, pela liberação das suas atividades, se movimentou mais e o contato ampliou o contágio. E o contágio ampliou a demanda por leitos de UTI, e é por isso que a gente vai suspender agora as atividades, para suspender o contágio, pelo menos na aceleração que ele se encontra, e diminuir a demanda por leitos de UTI, para que a gente não tenha uma demanda acima da nossa capacidade de estruturas da rede de saúde. Então, essa união, essa sensação de que todos nós precisamos fazer a nossa parte, e a grande maioria está fazendo, e isso é algo que o vírus vai permanecer entre nós, e os cuidados continuam sendo necessários, né? Principalmente higienização e o distanciamento físico, né? E evitar contatos com mesmas superfícies. Isso é a regra geral, e quando a gente tiver a necessidade, tomar mais cuidado ainda do que aqueles que estão ficando em casa. Então, a gente agradece a compreensão dos cidadãos de Porto Alegre, o esforço que cada um está fazendo, alguns acima da sua capacidade, e para isso a gente está sempre aqui buscando alternativas. Muito obrigado aí, e em breve a gente publica o decreto e volta a conversar.